Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia. Que Deus ele abençoe o nosso dia, que tenhamos todos um dia de paz, um dia de bênçãos, um dia de vitórias, conquistas e milagres. Que o nosso fim de semana seja muito edificante para a honra e a glória de Deus. Amados, a palavra de hoje está aqui em Números capítulo 14, versículo 2. Tá? Números 14, do verso 2, diz assim: Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Amados, murmurar é o quê? Murmurar é reclamar. Reclamar é murmurar. Trazendo aí para uma linguagem mais atual, uma palavra que é mais do nosso contexto, do nosso dia a dia. E reclamar é uma coisa muito comum e normal do ser humano. Nós reclamamos de tudo, não é verdade? Reclamamos de muitas coisas, reclamamos até daquilo que não entendemos. Ou, poderia dizer, reclamamos principalmente do que não entendemos. Porque quanto maior a compreensão, menor a reclamação. Agora, por que a gente gosta tanto de reclamar? Bom, de certa forma, reclamar alivia o nosso estresse. Porque funciona como um desabafo. Quando você começa a reclamar, você vai colocando para fora, vai desestressando, vai aliviando. Agora, reclamar cria automaticamente uma inimizade. Se eu reclamar, por exemplo, do ex-presidente, estou aí criando nessa reclamação uma inimizade. Provavelmente não vou votar nele na próxima eleição. Então, quando nós reclamamos, nós criamos uma inimizade, certo? Reclamar demonstra uma insatisfação. E isso faz parte do ser humano, isso é comum da nossa vida, do dia a dia. Às vezes já aconteceu de eu acordar e logo cedo o vizinho está reclamando do gato do outro, do cachorro do outro, alguma coisa do tipo. A gente está chegando da igreja... A rua tá cheia de crianças jogando bola, correndo à noite, né? Fazendo barulho e alguém reclamando disso. Então, talvez agora, de manhã logo cedo, já deve ter gente por aí reclamando. Quem sabe antes de assistir esse vídeo, você estava reclamando e Deus te guiou até aqui. Então, reclamar faz parte do dia a dia. Agora, o problema é quando nós reclamamos para Deus, sobre Deus, acerca de Deus. Esse é o problema, esse é um grande problema. Reclamar de Deus, da palavra de Deus, da promessa de Deus. Por que isso é um problema? Porque, lembra, reclamar cria uma inimizade. E outro detalhe, a reclamação só aumenta. Se você abre a boca para falar duas palavras de reclamação, se você continuar falando depois disso, só vai aumentar. Só vai piorar essa reclamação. Se você falar mais 3 palavras, depois mais 5, depois mais 3 frases, você só vai aumentar. O povo aqui começou a reclamar que era muito difícil entrar na Terra Prometida, era muito difícil, tinha gigante, e eles eram maiores e nós somos menores e etc. Eles começam a reclamar da dificuldade e chega um ponto que eles começam a evoluir essa reclamação e começam até mesmo a falar coisas sem sentido e blasfemar contra Deus. A reclamação, se ela continuar, ela vai crescer e ela pode virar uma blasfêmia. Porque olha o que eles falam, eles dizem, era melhor ter morrido na terra do Egito. Você sabe o que significa morrer no Egito? O faraó não ia matar ninguém, o faraó ia manter todo mundo trabalhando. Então, morrer no Egito é morrer de tanto trabalhar. Morrer no Egito é morrer na escravidão, de uma vida desgostosa, desgraçada, miserável, morrer de tristeza. Tá? Então, isso significa morrer no Egito.
E eles estão falando uma coisa totalmente sem sentido. Era melhor ter morrido no Egito. Olha a que ponto chega a reclamação. E aí ele fala, ou mesmo morrer nesse deserto, morrer no meio do caminho. Irmão, como que você atravessar o deserto com um alvo, com um objetivo, para conquistar, para vencer, e de repente você fala, é melhor morrer no meio do caminho? Diz para mim em qual situação, em qual circunstância da vida, morrer no meio do caminho é bom. Não existe em nenhum momento, em nenhuma situação, morrer no meio do caminho é coisa boa, de maneira nenhuma. Tá? É sempre bom alcançar, conquistar o que nós queremos, chegar no alvo, chegar em algum lugar, mas nunca ficar no meio do caminho, principalmente morrer no meio do caminho. Então, a reclamação, se nós dermos corda, se você continuar, ela só aumenta, ela só piora. Aí ela cria uma inimizade com Deus. E é exatamente isso que o diabo quer. Que você veja Deus com outros olhos. Que você tente competir com Deus ou seja inimigo de Deus. Por quê? Porque para ter vitória, precisamos de Deus. Para receber as bênçãos, precisamos de Deus. Para que as coisas aconteçam, para que a promessa se cumpra, para que uma grande virada chegue na sua vida, para melhor, uma grande mudança, precisamos de Deus. Para que as barreiras caiam por terra, Deus. Para que os demônios saiam, Deus. Para que os obstáculos se retirem, Deus. Para que as montanhas se movam, Deus. Precisamos de Deus. Então, se nós reclamarmos, se nós murmurarmos, estaremos nos colocando contra Deus. Eu não estou falando de reclamar do gato do vizinho, do cachorro da vizinha, das crianças barulhentas na rua. Eu estou falando de reclamar de Deus, para Deus, sobre Deus, a promessa de Deus. Ai, que está demorando. Ai, que não se cumpre. Ou então a dificuldade. A promessa começa a se cumprir. Você já começa a ver. Eu já estou vendo. A terra prometida está logo ali. E aí quando você se aproxima, você vê que tem gigante. Você percebe que é difícil. E começa a reclamar da dificuldade. Deus prometeu que eu ia me formar, mas está difícil demais esses estudos, essas provas, essas coisas todas. Deus prometeu que eu ia ter isso e ia ter aquilo, mas está difícil demais a preparação para chegar até lá. Quando você começa a reclamar, você começa a criar inimizade. A murmuração, a reclamação, ela cria uma barreira entre nós e Deus. Tá? Ela só faz crescer, porque a murmuração, ela é como se fosse a quebra de um contrato, a quebra de uma aliança, o fim de um relacionamento. Porque se você reclama, por exemplo, do seu namorado, da sua namorada, e isso começa a crescer e você continua reclamando, o que você está fazendo? Quebrando o relacionamento, rompendo, terminando. Uma hora não dá mais, uma hora a reclamação cresce tanto que não dá mais. E eu estou falando de Deus, estou falando de... Se você der corda para ficar reclamando e murmurando do que Deus fala, do que Deus faz, do que Deus promete, uma hora você quebra totalmente o relacionamento com Deus. Ninguém consegue se sentir perto de Deus reclamando. Quem é que reclama e ainda está perto de Deus? Ou seja, quando você reclama, anote isso, você se afasta de Deus. Quando você murmura, quando nós murmuramos, reclamamos da promessa, da demora, da dificuldade, não sei o que, nós automaticamente nos afastamos de Deus, mesmo não querendo se afastar, porque isso cria uma inimizade. E por que cria uma inimizade? É porque a reclamação, a murmuração é o fruto da incredulidade, é o que frutifica a incredulidade, é o que faz crescer a incredulidade. Preste bem atenção, isso daqui que eu vou te ensinar é muito importante para a vida espiritual, para a vida cristã. A fé é uma semente. E através das nossas obras, nós regamos essa semente e nós fazemos ela crescer. Tá? Por isso que fé sem obras é morta. A semente da fé, se não tiver obras, é morta. Agora, a incredulidade, a ausência de fé é incredulidade. A incredulidade é também uma semente. E a incredulidade, ela vai crescer através das nossas obras. E a principal obra, a principal coisa que nós fazemos para crescer a incredulidade é justamente a murmuração. Então, quando o inimigo joga sementes de incredulidade
na nossa mente, no nosso coração, e nós reclamamos, nós estamos regando essa semente de incredulidade, dando espaço para ela, e quanto mais reclamamos da promessa, do que Deus falou, da palavra, não sei o que, não se cumpriu ainda, tá demorando, tá difícil, tá não sei o que lá, quanto mais nós murmuramos, mais nós fazemos crescer a incredulidade. Isso é muito sério. Então, olha como é uma coisa que você não pode, não deve, jamais. Entenda a seriedade disso e jamais reclame, jamais murmure. Pelo contrário, confie, 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 confie no Senhor. Tá? Ah, mas está tudo difícil. Ah, mas as circunstâncias ao redor estão dizendo que é impossível. Tudo ao meu redor, pela lógica humana, é impossível. Confie. Demonstre fé e não incredulidade. Regue a fé. Faça crescer a fé e não a incredulidade. Entendeu? Dê frutos para a fé. Frutifique a sua fé. Aumente a sua fé. Mas eu ignoro a lógica humana porque o meu Deus não trabalha com lógica humana. Fé ao invés de reclamação. Eu sei, não vejo como. Tá difícil, tá complicado. Pois é, já tô cansado já. Mas eu sei que alguma coisa Deus vai fazer. Não sei como. Não sei de que maneira, não sei de que forma, mas vai fazer, vai cumprir. A palavra não cai por terra, a promessa vai chegar. Ah, mas eu não tenho força, eles são gigantes, eu não tenho capacidade, eu não tenho nada. Pois é por isso que foi Deus que prometeu e não você. É por isso que foi Deus que prometeu e é Ele que garante nossa parte. Confiar e não murmurar, não reclamar. Porque quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, é como se a gente estivesse dizendo, eu sabia que não daria certo. Quando você reclama, é isso que você está dizendo no seu coração. Eu sabia que era mentira. Tá vendo? Deus me enganou. Eu sabia que essa promessa era boa demais para ser verdade. Eu já desconfiava, Deus não é comigo. Então, murmuração é isso. Coloca você contra Deus. E é impossível ter vitória se você estiver contra Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Então, a murmuração é a vontade do diabo. O diabo quer que você murmure. O diabo quer que você reclame. Foi o que ele tentou fazer com Jó. Não, vamos tirar aqui o dinheiro. Ele vai reclamar. Não reclamou. Vamos tirar os filhos. Ele vai reclamar. Não reclamou. Vamos tirar a saúde. Ele vai reclamar. Não reclamou. Oh, aleluia! Aprenda isso e cresça na graça. Aleluia! Com esse conhecimento, cresça na graça, meu irmão, do Senhor, minha irmã. E não murmure, não reclame de nada. Apenas confia, 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 confia. Deus é contigo. Deus vai dar a vitória. Deus vai agir. Deus vai fazer com que você dê a volta por cima. Deus vai surpreender. E o nome dele há de ser glorificado. Amém? Agora, pega essa palavra e manda para aquele crente que só vive reclamando, manda, que você já nem senta mais do lado dele no culto, que você não aguenta mais tanta reclamação, que toda vez que te chama no Zap, no WhatsApp é para reclamar de alguma coisa, manda para ele, fala ele, pega essa palavra aí, aleluia, bom dia.